Oi, Marcelo. Boa tarde. Aqui em São Paulo chove e faz muito frio, mas a ocasião não posso deixá-la passar de te agradecer a delícia desse convite para falar nesse programa Conversa com o Escritor sobre o Pedro Bandeira. Além de um grande escritor, o Pedro Bandeira é um grande amigo. Não sei se você sabia disso quando você me convidou, mas nós fomos colegas de colégio. Nós dois somos de Santos, aliás, o Santos hoje está jogando. Nós dois somos de Santos, estudamos na mesma escola, e as mais antigas imagens que eu tenho do Pedro são aquele sujeito magrelinha, com um blusão todo espandongado do colégio em que a gente estudava, era um blusão vermelho, ginásio estadual Canadá, e havia uma turma, nós éramos uma turma 6 ou 8 pessoas, e nós conversávamos o tempo inteiro, durante, antes e depois das aulas. E nessa conversa é uma coisa que, pensando no que eu ia conversar aqui hoje com você, eu fiquei me lembrando que a coisa de que nós mais falávamos eram livros. A gente discutia literatura, o Pedro declamava trechos de poemas, a gente comentava romances, a gente trocava livros. Havia uma livraria, há ainda uma livraria em São Paulo, em Santos, no coração do Gonzaga, a gente frequentava essa livraria. E o Pedro sempre era uma pessoa extremamente presente. E ele era extremamente culto, acho que ele era mais culto do que todos nós somados. Ele sempre sabia das coisas, sabia de história, ele tinha uma perspectiva política muito interessante, bastante rara naquela turma. Aí a gente se formou, alguns vieram para São Paulo, outros ficaram em Santos. Pedro foi um dos que veio para São Paulo. Aí aqui começou faculdade, trabalho, eu também vim para São Paulo, fui para a faculdade, morria de trabalhar, dava trilhões de aulas, e de repente o Pedro, aquele magrela de blusão vermelho espandongado do colégio, virou um escritor famoso, virou um grande escritor brasileiro. Então, eu não sei, Pedroca, se você tem ideia da alegria que isso dá para todos nós. Todos nós que tomávamos sorvete no Gonzaga, íamos ao cinema, íamos lá na Livraria do Atlântico, não sei. Provável que você se lembre bem disso. E quando você começa a publicar os seus livros, eu sempre me interessei muito por ler você, acho que eu conheço toda a sua obra, que não é pequena, mas eu acho que digamos assim, há dois tipos de livros seus que me atraem mais do que tudo. Um deles é um livro único, é o Kindling. É um livro até que nem é muito comentado, mas é um livro que eu acho que representa um passo à frente na literatura para criança e para jovem. No caso, é um livro para crianças. É um livro no qual você está conversando o tempo inteiro com o leitor. O que faz com que esse seu livro, o Kindling, que faz com que esse seu livro se transforme naquilo que hoje está muito em moda se falar, um livro interativo. É um livro em que, ostensivamente, você convida o leitor a fazer coisas. E fazer coisas não é uma metáfora, o leitor tem que virar a página, achar uma fadinha cuja imagem está disfarçada no meio de plantas. Ou seja, é um livro que pede uma atenção muito especial do leitor e, ao mesmo tempo, ele se sente, eu me sinto, não é? Recompensado quando ele consegue identificar todas as fadinhas. Então, aquela história fica meio me fazendo coautora de você na produção daquele livro. Adoro esse livro, não sei se eu tive chance de te dizer isso alguma vez, mas tenho agora. E o outro tipo de livro seu que me atrai extremamente, é claro, são os seus best-sellers. São os livros da coleção dos Caras. Aqui eu reconheço um pouco o Pedro que eu conheci. Um Pedro aventuroso, um Pedro que lia romance de aventura, o Pedro que sabia o que acontecia, o que ia acontecer, o que ele queria que acontecesse. E
Os seus livros são livros que eu penso que agradam a um grande número de leitores, porque os seus livros são aquilo que a gente quer quando encontra um livro. Seus livros contam uma história. Então, a cada capítulo, o leitor fica preso, fica meio fisgado, querendo saber o que vai acontecer no capítulo seguinte, e daí não larga o livro até terminar. E eu acho que esse profundo envolvimento que os seus livros provocam, você também é um escritor muito hábil, muito astuto na maneira pela qual você formula suas histórias. Volta e meia, suas histórias têm uma espécie de desafio para o leitor. Um desafio de outra natureza do desafio do livro do Kindle. Mas o leitor percebe que você está ali por trás daquela história, meio mexendo os cordões do leitor para o leitor ir para cá ou ir para lá. E o leitor segue o seu convite. O leitor vai atrás e se sente extremamente recompensado. Mas eu acho também que essa alegria que a gente tem ao ler a sua história dos caras, ela decorre da possibilidade de identificação de todo jovem com um ou mais personagens da história. Você até pôs uma menina simpática, a Magri, né, que até Magri, para mim, lembra Magrinha. Eu era magrinha quando nós éramos colegas em Santos, e eu sempre acho que a Magri é um brilho, né? Então, eu acho que é possível que cada leitor se encontre em alguma das suas personagens, o que não é muito comum, né? Suas personagens moram numa cidade eminentemente brasileira, as aventuras em que elas se metem são aventuras absolutamente plausíveis no Brasil das últimas décadas. Então, eu acho que tudo isso faz com que você seja esse grande escritor que você é. Ao lado disso, ao lado de você permitir que os leitores se reconheçam naquilo que você escreve, eu também acho que você tem um contato muito grande, muito grande com jovens, você é um assíduo visitante de escolas e, portanto, você traz para os seus livros esse contato que você tem com os jovens, o que favorece ainda mais essa identificação dos seus leitores com as suas histórias. Então, Pedroca, em nome da nossa velha amizade, da velha turma do Colégio Canadá, eu queria te dizer que a gente tem uma alegria imensa quando vê que você mora no coração de milhares e milhares de brasileiros e de brasileiras. Super abraço, compadre. Tchau, tchau.